Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, que bom que você voltou aqui, você viu o vídeo anterior e você é novo convertido, está buscando respostas, ou você está cuidando de alguém. Fico feliz se você voltou. Se você veio direto para esse vídeo, aqui no canal eu tenho um vídeo anterior a esse, que eu queria pedir, por favor, para você assistir antes desse, que vai ajudar para você chegar nesse mesmo conteúdo que eu estou, ok? Então, já vou fazer aquele pedido clássico que você sabe que todo mundo faz. Se está te fazendo bem, por favor, assina o canal, dá o teu joinha lá, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, me ajuda a alcançar mais pessoas e ser útil na vida de alguém, como eu espero, em nome de Jesus, né? Nós sempre oramos aqui antes da gravação para que esse conteúdo seja bênção na sua vida, ok? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre uma das coisas que mais me deixa assim desconfortável, é quando alguém fala, pronto, virei crente. Me converti, agora sou evangélico. Sabe, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a Jesus o Cristo, nós nascemos de novo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Agora somos família de Deus em Cristo. Somos adotados como filhos do Pai. Agora nós temos uma nova identidade, uma nova natureza. Não somos mais o que éramos. Agora temos um destino eterno. Não precisamos ter medo da vida, não precisamos ter medo do futuro. Temos a Bíblia, a palavra de Deus como uma referência para nos conduzir passo a passo. Temos acesso a Deus pela oração em nome de Jesus. Temos a presença do Espírito Santo que nos revela todo o pecado que nós precisamos tratar no dia a dia. Temos o Espírito Santo que nos revela a palavra, nos dirige os passos, né? O nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso companheiro real para a vida. Então, tudo muda, mais do que dizer que virou crente e passa aí numa igreja evangélica, que horror. Agora eu sou de Deus, em Jesus Cristo, comprado por um alto preço. Sim, precisa congregar. Sim, precisa fazer parte de um corpo local. E essa pessoa que te levou a Cristo é uma ótima porta de entrada para uma igreja, para você conhecer a nova vida em Cristo. Mas eu sei que uma das coisas que mais acontecem, ou uma das perguntas que vem claramente com muita frequência na vida de muitos é: como é que a gente pode ter certeza que a religião evangélica é a correta? Já ouvi essa pergunta antes? Eu já ouvi um monte de vezes, né? Então, a primeira parte eu já respondi. Não tem religião evangélica, em nome de Jesus. A religião, eu vou até falar algo muito importante agora. Todas as religiões são iguais. E agora você surtou aí um pouquinho. Falou, como assim, né? Eu já falei isso para algumas pessoas que ao vivo ficaram assim indignados. Todas as religiões são iguais porque todas as religiões são esforços humanos de alcançar o Deus que supostamente estão buscando. Então, esforços humanos, o quê? Ser santo, fazer penitência, o livro sagrado, a romaria para o lugar sagrado, reencarnar várias vezes. Então, várias práticas, esforços humanos para ter certeza que alcançaram o direito de ir para o céu, que qualquer nome que seja, que tenha paraíso, tem vários nomes, né? Mas o fato é que ninguém garante a realidade de que realmente alcançaram o que é necessário para chegar na presença de Deus ou desse Deus. Eu certa vez estava um querido amigo, eu trabalhei com ele na vida profissional, né? E aí ele foi me dar uma carona, a igreja estava bem no comecinho aqui, era um lugar bem pequeno ainda aqui em Alphaville, lá no Centro de Apoio 2. E aí, quando ele estava chegando ali, ele falou, puxa, Haroldo, você está fazendo tantas coisas, você está fazendo tantas obras, né? Eu estou em atraso aqui com as minhas boas obras, alguma coisa assim ele falou, né? Aí, o Espírito Santo me deu uma sacada assim, que eu brinquei com ele, mas eu falei sério, né? Falei, cara, legal. E quantas boas obras faltam para você, né? Aí ele parou e falou, como assim, né? Eu falei, bom, eu imagino que devam ter boas obras peso 1, valem mais, peso 2, umas boas obras médias, peso 3, umas obras mais simplesinhas, né? Então, um grande conjunto de obras, né? Vai chegar uma hora que você atingiu lá um score, lá, atingiu uma quantidade de obras suficientes, fala, agora pronto, agora estou garantido. Então, quantas faltam para você, né? Ele olhou para mim assustado e falou, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu falei, cara, você está pensando em fazer boas obras e você não sabe quantas boas obras são necessárias ou suficientes para você alcançar a vida que você diz que você está querendo buscar? Como é possível que você está num lugar que não te dá uma segurança de que aquilo que você faz aqui faz a diferença depois? Porque um dia todos nós morreremos.
Menos nós que cremos no arrebatamento da noiva, vamos ser levados antes, mas isso aqui você segue lá depois no canal, a área de escatologia, não quero falar disso aqui agora, mas o fato é que um dia todos nós estaremos diante do Criador, diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E há um grande peso nesse encontro, porque esse encontro ele está assentado, segundo a Bíblia, no trono de juiz, na cadeira de juiz, ele vai julgar a todos nós pelas nossas obras. A Bíblia deixa isso claro, por aquilo que fizemos aqui. E aí então você fala, pronto, você vai dizer que você tem obra suficiente, você é o bonzão aí do negócio? Não. A obra que eu preciso para chegar a Deus foi feita por Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, a sua obra de viver aqui 33 anos e meio sem pecado, de não ter jogado fogo do céu sobre aqueles caras que estavam ali crucificando, zombando naquele momento horrível, os últimos instantes da sua vida aqui. Naquele lugar ele ainda tinha amor e graça para dar para o ladrão que estava ali morrendo e que se arrependeu de ser quem ele era e foi salvo na última hora da sua vida. Então a obra de Jesus é que me salva. A Bíblia diz que quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, o meu julgamento diante de Deus o Pai é um julgamento em que eu sou absolvido. Por quê? Porque eu creio em Jesus o Cristo. Então, se eu creio nele, eu não sou julgado pelas minhas obras, eu sou julgado porque eu estou em Cristo. Então, eu estou salvo não porque eu tenha obras suficientes para ser salvo, mas porque Jesus pagou o preço do meu pecado. Agora, quem não tem Jesus o Cristo naquele momento do julgamento, será julgado pelas suas obras. E as boas obras, eu falei no outro vídeo com toda contundência, as nossas melhores obras sem Jesus são como trapo de imundície. Então será rejeitado diante do Senhor, e aí o resultado final do seu julgamento é condenação eterna, porque nunca vai purgar ou pagar os seus pecados, mesmo que num lugar tão horroroso como o inferno. Então a base da salvação não são as minhas boas obras, a base da salvação é o que eu faço com relação a Jesus Cristo, com relação à pregação do Evangelho, com relação à graça que é oferecida para todo aquele que nele crê. Então, a Bíblia deixa claro em Efésios 2, 8 e 9 que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque senão alguém vai falar, eu tenho 283 obras nível 1, ninguém chegou no meu patamar, eu tenho mais ainda algumas obras nível 2, tem um monte de obras nível 3, mas eu realmente alcancei um patamar extraordinário. E o ser humano é assim, não é? Então, se a pessoa quisesse se gloriar das suas obras, é grotesco imaginar que vai chegar diante de Deus e ter algo para que se orgulhar. Mas o versículo 10 de Efésios 2 diz, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andemos nelas. Sim, nós então que estamos em Cristo seremos julgados pelas nossas obras. E as nossas obras são as obras que Deus nos deu os dons para fazermos as obras. Ele preparou as obras para que nós andemos nelas. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a realizar essas obras. A palavra nos ensina a realizar essas obras. Então não dá para a gente achar que a gente fez muita coisa, né? Aliás, Jesus tem uma palavra muito dura e muito forte. Quando a gente faz somente aquilo que devíamos fazer, nós somos como que servos inúteis. É o básico, é o mínimo. E eu estou falando isso para você, não porque eu estou falando o que eu achei, mas eu também me sinto constrangido quando eu leio esse texto. Eu me sinto constrangido quando eu sou impactado por essa realidade. Então a base do nosso julgamento diante do Senhor, nós que estamos em Cristo, não é o que fizemos para a salvação, mas agora que salvos, o que fizemos a partir de salvos. Então a base da salvação é Jesus o Cristo, é o fundamento, é a palavra. Então esta é a verdade espiritual que precisa nortear quem somos. Agora que estamos em Cristo, precisamos crescer no conhecimento dele, precisamos obedecer a palavra dele, precisamos ser cheios do Espírito Santo e fazer a diferença no lugar em que nós estamos plantados. Então o Senhor tem um propósito para você agora que você nasceu de novo, agora que você está em Cristo. Então agora tudo se fez novo e você precisa crescer na palavra e no conhecimento. Como você vai fazer isso? Tendo alguém que cuide de você? Ou então você está cuidando de alguém? Você precisa investir tempo de oração, tempo de conteúdo, compartilhar esse conteúdo. Não precisa nem passar o vídeo, se você quiser passe, mas faça as anotações, faça do seu jeito, faça com as suas palavras, siga, coloque o seu jeitão.
Mas entenda, a base da salvação é Jesus Cristo, não há outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Paulo fala que a igreja é edificada sobre a pedra de esquina, sobre a rocha que é Jesus, mas também sobre a igreja de Jesus está Jesus Cristo, o cabeça. É o Senhor Jesus que é o cabeça da igreja, não são os pastores, não são os líderes, não é o apóstolo, não é o bispo, não são pessoas, não são seres humanos, mas Jesus, o Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então você precisa fazer parte de uma igreja local, você precisa congregar e você precisa servir ao Senhor. As coisas velhas passaram, é um novo tempo e você vai aprender a andar com o Senhor e fazer a diferença para a glória dele. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que esse conteúdo possa fazer bem para você, seja útil no seu interior, no seu coração, na sua nova vida nele. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.